Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima, e nesse episódio a gente vai falar sobre banco de dados. Pois é, a gente vai estar falando sobre o MySQL e o Redis, ou Redis. Se você quiser pesquisar aí, é R de rato, E de escola, D de dado, I de igreja, S de sapo. Eu vou chamar de Redis, ou Redis, ao longo desse vídeo, desse áudio, enfim. Vamos falar sobre esses caras e no título desse episódio, provavelmente você está vendo MySQL contra Redis ou Redis contra MySQL. E na realidade, sim, a gente vai estar fazendo comparações, mas não significa que você vai estar utilizando ou um ou outro, porque o intuito é utilizar os dois juntos. Ou entender a diferença entre eles para você conseguir utilizar esses dois conhecimentos, utilizar esses dois tipos de tecnologia. E para esse vídeo aqui, né, para esse Ctrl Shift N, eu estou utilizando duas fontes. A fonte da DB for Beginners e a fonte do Acervo Lima, acervolima.com e db4beginners.com também. Entende? Então, vamos lá, vamos entender essas duas tecnologias, que não são tecnologias novas, já fazem algum tempo que elas existem, mas para a gente começar, precisamos inicialmente entender o que é esse tal de Redis e o que é uma SQL. Uma SQL é basicamente um banco de dados relacional que possui ali configurações em tabela. E o Redis ele é um banco NoSQL. Então ele não tem a mesma estruturação do que uma SQL e a gente já falou sobre NoSQL aqui no canal no vídeo sobre NoSQL Injection, tá? Então vamos entender. O Redis ele tem algumas particularidades diferentemente aí do MySQL por ser uma configuração totalmente diferente. Ele é um banco de dados NoSQL open source e que tem uma versão paga, uma versão Enterprise. Então você tem que verificar bem as questões de licença. Existem alguns tipos, algumas categorias de bancos de dados NoSQL. O via documentos, né, com organização de documentos, onde a gente tem o MongoDB como o mais famoso deles, grafos, que tem o Neo4j, o método columnar, que tem o Cassandra sendo utilizado, e o chave-valor, que é uma categoria dominada pelo Redis, ou pelo Redis. E em bancos de dados chave-valor, como por exemplo o Redis, a gente tem as consultas, elas são feitas por chave e retornam um valor, exatamente como é um sistema de dicionário em algumas linguagens como o Python, por exemplo. E esse banco de dados, normalmente, ele não é utilizado como banco de dados primário, e sim como banco de dados secundário, até mesmo porque ele armazena as informações na memória volátil. Ele não armazena essas informações em HD, por exemplo. Tá? Então, boas práticas para esse tipo de banco, por exemplo, é você criar a chave e o valor corretinho, não colocar uma chave que redireciona para outra chave, que redireciona para outra chave, que referencia outra chave, e sim colocar tudo certinho. Por exemplo, chave, nome, valor, Afonso. Esse é um exemplo. Tá? A sigla RADI significa Remote Dictionary Server. Então, um servidor de dicionário remoto. Por isso que ele tem a configuração chave-valor, porque realmente ele funciona como um dicionário, como eu citei ali na questão ali das linguagens de programação que tem essa configuração de dicionário. Ele armazena, né, o Redis ele armazena essas informações em memória. Então, quando você vai fazer a configuração de um banco de dados desse tipo, você tem que ter essa noção. Tá? Que ele é um banco de dados utilizando ali memória no HD diferente. E não significa que por isso ele não pode ser um banco de dados principal, mas normalmente não faz muito sentido porque a memória é volátil. Então, caso o servidor desligue e dê algum problema, você perde todas essas informações. E esse é um banco de dados bem peculiar assim, e bastante utilizado também. A gente já vai ver algumas coisas sobre isso. Ele possui alguns tipos de chave. As chaves do tipo string, que são dados em texto ou em binário, com tamanho máximo de 512 MB. As de lista, que são coleções de string, que a gente já está acostumado. Conjuntos, que é uma coleção não ordenada de strings com recursos para executar operações de, por exemplo, intersecção, união e diferentes outros tipos de conjunto. Conjuntos ordenados, que são ordenados por um valor, como decrescente, crescente e assim por diante. Hashes, uma estrutura de dados para armazenamento de listas de campo de valor. Bitmaps, um tipo de dado que oferece operações com bits diretamente.
e os Hyperlog Logs, que é uma estrutura de dados que possibilita estimar os dados únicos de um conjunto de dados. Então, tem alguns desses tipos de dados permitidos ali dentro do Redis. E quando é recomendado utilizar o Redis, né? Quando que é uma tecnologia interessante? Quando você vai fazer cache de aplicação, quando você vai fazer um banco de dados secundário, quando você vai ter um alto volume de dados, quando você vai trabalhar com fila, quando trabalha com mensagem, com chat, com itens que têm um tempo de duração determinado, como, por exemplo, até mesmo as sessões de rede social, né, que você loga, tem um limite ali de armazenamento daquelas informações, depois de um tempo você tem que logar de novo porque a sessão expirou. E também a análise em tempo real é recomendada a utilização aí do Redis. Ele pode ser utilizado tanto on-premise no seu servidor, quanto Docker ou em cloud, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho mais ali sobre os seus sistemas. Como eu disse, né, o Redis ele oferece eficiência de memória, velocidade de operação rápida, alta disponibilidade e fornece alguns recursos como durabilidade de replicação, clustering, etc., por ele ser um banco de dados que utiliza-se da memória. Já o MySQL ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional com código aberto baseado na estrutura no SQL, né, no Structure Query Language, o SQL. Vamos a comparações diretas do Redis e do MySQL. O Redis ele foi desenvolvido em 2009, o MySQL ele é de 95. O Redis utiliza duas linguagens principais, o ANSI e o C. Já o MySQL ele é escrito em C e em C++. O Redis ele tem o principal modelo de banco de dados, que é o Key Value Store, ou seja, chave-valor. E o modelo do banco de dados do MySQL é totalmente diferente, que é via DBMS relacional, por ser um banco de dados relacional e pelo Redis ser um banco de dados não relacional, né? Um SQL e o NoSQL. Ele tem um esquema de dados livre, o Redis, e no MySQL a gente tem o Data Schema, né? Que é a parte das tabelas. Ele não suporta, o Redis ele não suporta XML, já o SQL ele suporta XML. O Redis ele não suporta índices secundários, apenas com o módulo Redsearch. Já o SQL ele oferece suporte a índices secundários sem qualquer tipo de restrição. O Redis ele não tem nenhum tipo de gatilho, já o MySQL ele permite gatilhos, como por exemplo, quando a idade for maior do que 18, armazenar essa informação em outra planilha, em outra tabela, né? Enfim. Então dá para utilizar esses gatilhos. O Redis ele não oferece o conceito de integridade referencial. Consequentemente, nenhuma chave estrangeira. Não tem chave estrangeira, porque é chave-valor, chave-valor, chave-valor. Já o MySQL, ele fornece o conceito de integridade referencial e possui chaves estrangeiras, já que no MySQL a gente consegue referenciar uma chave outra chave. E aí é meio que um redirecionamento, grosseiramente falando, tá? O Redis ele é um sistema, ele tem os sistemas operacionais de servidor Redis focados no BDS, Linux, Microsoft e o MySQL ele também funciona nesses caras, né? A diferença é que ao invés só, né, do BSD, ele tem o FreeBSD e etc. E também funciona com Solaris. Tá? Mas quanto ao sistema operacional, a compatibilidade dele de mercado é idem, tá? Idem mesmo. Quanto às empresas que funcionam com o Redis, a gente tem várias empresas que utilizam ele como servidor secundário. Algumas têm a loucura de utilizar ele como servidor primário, como por exemplo a Mary Corporation, a Asos.com, não é a Asos de placa de vídeo, e a Limited Euler, por exemplo. E o MySQL ele é utilizado como banco de dados principal em diversas empresas, como por exemplo a Udemy e o Twitter. Tá? Entre outras. E, basicamente, são sistemas diferentes, que têm as suas peculiaridades, mas que podem trabalhar em conjunto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma rede social ela pode ter informações que são informações que devem ser armazenadas a maior longo prazo, armazenadas dentro de um MySQL, por exemplo. Então, quando você cria a sua conta no Instagram, por exemplo, você tem ali as suas informações de conta armazenadas dentro de um banco de dados relacional ou dentro de um banco de dados não relacional que trabalhe com outra forma de armazenamento diferente do Redis. Agora, quando a gente tem troca de chat, troca de mensagem, ou até mesmo, como eu disse anteriormente, um armazenamento em cache, um armazenamento de
sessões, a gente pode estar utilizando o Redis por ele ser muito mais rápido do que o MySQL quanto a isso. Ele tem uma velocidade de operação muito mais rápida, ele tem uma disponibilidade muito maior, por ele ser até mesmo um NoSQL que normalmente tem essa configuração de ser algo mais veloz, tá? De ser algo mais disponível. Tá? Então, quando você está trabalhando com esse tipo de informação, quando você está trabalhando com alto volume de dados, quando você precisa fazer esse armazenamento a curto prazo, você não precisa desse dado armazenado durante muito tempo, apenas durante algumas horas, durante alguns dias, você pode estar utilizando com tranquilidade esse Redis para fazer essa configuração. Tá? Afonso, por que você está trazendo esse conteúdo aqui para dentro do Guia Anônima, que é focado em segurança da informação? Porque a gente vê um crescimento exponencial, eu poderia até dizer, do NoSQL como banco de dados em algumas empresas de tecnologia. E a gente acaba não se aprofundando muito, nem estudando propriamente a base do NoSQL para entender um pouquinho mais como esse carinha funciona, um pouquinho mais das opções e um pouquinho mais da comparação direta dele. Como eu fiz aqui, MySQL provavelmente você conhece. Agora, o Redis, será que você conhece? Você já ouviu pelo menos alguma coisa sobre? Então, o meu objetivo aqui não é destrinchar o Redis, te explicar tudo, como ele funciona e tudo mais. Não, meu objetivo é só te dar a base. Olha só, esse cara, ele existe. Pesquisa sobre ele, porque tem muita empresa utilizando ele. Como que você vai hackear uma tecnologia que você nem entende? Então, o meu objetivo aqui é só trazer esse assunto para a luz, vamos dizer assim. Né? É trazer a existência do NoSQL para o pessoal da área de segurança da informação, que está iniciando os estudos. Né? Então, se você está iniciando os estudos agora, se você está começando a estudar agora, está começando a aprender agora, quer seguir nessa carreira, já começa a dar uma atenção para o NoSQL, que é bastante utilizado, tá? A gente tem um MongoDB aí, que é o maior de todos, mas temos outras possibilidades de bancos de dados não relacional que são muitíssimo utilizados. Então, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, esses caras têm vulnerabilidade, esses caras têm falha de segurança no próprio desenvolvimento da tecnologia, esses caras têm muita empresa utilizando esses bancos e que estão inseguras e que muita gente não sabe explorar, muita gente não sabe por onde começar. Então, começa dando uma olhadinha, começa dando uma estudada, começa entendendo o funcionamento desses caras. O meu objetivo com esse vídeo foi trazer o Redis para a luz, né? Ou Redis, o Redis, fale como você quiser, é complicado. E basicamente é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você está ouvindo isso daqui fora do YouTube, dá uma olhadinha no Guia Anônima no YouTube, porque a gente tem muito mais conteúdo do que o Ctrl+Shift+N. E se você está pelo YouTube, dá uma olhada na descrição, porque nela a gente tem os links dos nossos cursos e redes sociais, beleza? Então é isso, valeu e até mais.